Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar de 29 de março a 11 de abril. Ai, vocês estavam com saudades e eu também estava. Voltei, estou de volta, deve ter quase uma semana. Quase uma semana, não, uma semana, porque eu voltei no eclipse. Meu voo foi durante o eclipse. Não vi lua, não vi nada, vi só o soninho que eu tirei, mas eu voltei e foi maravilhoso. Estou de cabelite mais curto. Na verdade, ele já cresceu, ele tava bem, parece que tá um lado maior que o outro, mas não tá. Ai, não tá, não é assim, não tá assim. Tá louca, né? Deixa eu até arrumar. Pronto, pronto. É, tava mais curto, mas meu cabelo cresce tão rápido que já cresceu. Já cresceu, acreditem, já cresceu e não tá preto. É a luz, tá? Meu cabelo não é preto, tá bem longe de ser preto. Amados, brincadeiras à parte, voltei, estava em retiro, estava na Índia maravilhosa, estava fazendo um retiro ayurvédico, fui cuidar da minha saúde, que estava uma bosta ano passado, continua melhorando, né? Ainda tem muito espaço para ser melhorada essa saúde, mas estava cuidando da minha saúde, fiz um tratamento ayurvédico de 28 dias, fiz o famoso Panchakarma, entre outras coisas, e foi excelente um período de bastante descanso para recarregar as energias. Estava num lugar bem isoladinho, num ashram, pleníssima, foi ótimo. Aproveitei essa pausa do céu que teve para descansar também. Meu mapa estava bem tranquilinho também. Aproveitei essa deixa, porque o ano de 2025, mesmo quando está calmo, está intenso. Então, aproveitei para descansar, mas estou aqui de volta com vocês para esse tão importante eclipse que vamos ter agora. Eu quero saber como vocês também passaram, o que que rolou aí para vocês nesse período aí de carnaval, começo de Vênus retrógrada, agora temos Mercúrio retrógrado, então tá, o céu tá uma baguncinha e juntinhos aqui a gente vai entender o que nos aguarda na quinzena, né? Então vamos lá. Primeiro vamos elencar todo o furdúncio e depois a gente pega a interpretação desses dados. Então vamos a isso, essa bagunça. Mercúrio, contexto, né? Mercúrio e Vênus retrógrado, hiperatividade no céu de 22 de março, comeu aqui até 4 de maio, tá? Coloquei esse período aqui, já vou conversar com vocês sobre isso. É importante entender que, por enquanto, o céu estava calmo. O período de fevereiro ali, comecinho de março, estava calmo. A coisa vai... Inicia-se o agito no eclipse, o primeiro eclipse, e agora, gente, a partir do dia 22 é uma loucura a quantidade de microeventos que a gente vai ter no céu que vão passar para a gente uma sensação de hiperatividade de movimento nas nossas vidas. Vamos entender o que isso significa, né? No dia 29, a gente vai ter o eclipse solar em Áries. No dia 30, Netuno entra em Áries. Simplesmente isso. No dia 2 de abril, a Vênus, que está retrógrada, ela agora, hoje eu estou gravando, ela ainda está em Áries. Daí ela vai entrar em Peixes, e quando ela entrar em Peixes, ela vai encontrar o nó do norte. Depois disso, no dia 4, que é um dia super agitado, Saturno, que está em Peixes, vai conversar bem com Urano. No mesmo dia, o Marte em Câncer está em trígono para Saturno. E no mesmo dia, ele também está fazendo um sextil para Urano. Legal, a gente já vai entender o que isso significa. Então, já tem muito agir. Isso aqui não é nada. Isso aqui eu puxei os maiores, os eventos assim mais relevantes, mas é uma loucura a primeira semana de abril. Quantas ativações tem no céu? Quanta comunicação entre os planetas tem no céu? No dia 6, a Vênus daí faz um trígono para o Marte em Câncer. No dia 7, Mercúrio começa a andar para frente. E no próprio dia 7 também, Vênus em Peixes está em conjunção com Saturno em Peixes. Maravilha! Então, esses são os dados, tá? Cada dia mais energia a gente vai sentir no céu. Eu quero mostrar para vocês o mapa e a partir desse céu aqui, vamos entender o que que isso significa, né? Temos várias camadas de interpretação. Então, o dia do eclipse oficial é no dia 29 de março, às 7h57 da manhã, aqui do horário de Brasília, tá? Só que a gente sabe, né, que eclipses normalmente vêm em dois, às vezes três eclipses de uma vez. Nós temos eclipses em média também duas vezes ao ano. Pode calhar de ser três, se um eclipse foi em janeiro, outro foi em junho, e aí talvez dê um janeiro ali também. Mas
Normalmente nós vamos ter 2 blocos de temporada de eclipses, com 2 eclipses cada, sempre um lunar e um solar, uma lua nova e uma lua cheia, tá? Então nós tivemos um eclipse lunar em Virgem, e eu tinha comentado com vocês no vídeo que eu deixei, o longa-metragem que eu deixei sobre o período que eu estaria de férias, sobre o eclipse em Virgem, e retomando, porque nós ainda estamos na influência desse eclipse, porque eu estou gravando aqui hoje acho que é dia 20, acho que hoje é dia 21 ou 22, não sei. E é bem no dia que começa a agitação mais forte aí do céu, né? E o que acontece com esse eclipse, que eu quero que vocês façam essa reflexão, e, obviamente, né, eu sempre falo para vocês que é mais interessante descobrir qual é o setor da vida de vocês que vocês têm o Virgem, para saber que casa astrológica é, para saber que temáticas que vão ter surgido na vida de vocês, que é assim que você interpreta o eclipse, né? E aí eu sempre deixo o vídeo que eu explico como fazer isso, eu ensino a fazer isso aqui na descrição do vídeo. Então não tem como, não tem por que fugir disso. Então, só que genericamente falando, o eclipse em Virgem tem uma interpretação muito importante que eu quero que vocês pensem, tá? Virgem já é um signo que fala de discernimento, análise, crítica, pé no chão, olhar os detalhes das coisas, as minúcias, né? Então ele tem essa característica. O eclipse, ele aconteceu com o nó do sul, tá? O nó do sul, quando ele é ativado pelo eclipse, ele chama muito para a energia de purgação, eliminação. E Virgem é um signo que fala de critério e discernimento e análise, né? Então, o eclipse lunar também já traz uma energia de algo que vem à tona, ao ápice, a uma culminação. E esse eclipse foi muito conectado à energia de Saturno. E Saturno, ele sim é o mestre, né, do karma, né, do 3D, da matéria, da ordem, da estrutura e dos limites. Então, tudo que está na energia desse eclipse nos chama nessa quinzena, né, da qual nós estamos vindo aí, né, dessa onda que veio, sobre o processo de discernimento e análise, tá? Então, isso, essa para purgar e eliminar. Então, por exemplo, né, aqui que eu estou vivendo, particularmente, um detalhe. Fora as questões de saúde que eu estou tratando, né, tentando resolver e melhorar, os meus hábitos, isso está muito forte para mim, né? Os meus hábitos são as coisas que agora já estão mais me incomodando, os hábitos que não são positivos, que me levam a coisas negativas, né? O tempo de celular, esse tipo de coisa. Eu estou, assim, muito incomodada com algumas coisas da minha rotina que eu sinto que estão me fazendo mal e eu estou sempre tentando mudar e a gente cai naquela coisa negativa e eu estou tentando purgar isso, mas através do quê? De uma análise. Isso está bem nítido para mim nesse momento, particularmente na minha vida. Isso pode estar acontecendo para vocês em relação a um relacionamento, em relação às suas finanças, em relação a qualquer coisa. Tem que sente muito mais. Você vai lá ver a casa astrológica, tudo, mas sente, né? O que está acontecendo na minha vida nesse momento que está sendo chamado para purgar, eliminar, analisar, né? Primeiro analisa, critica, observa, reflete e purga o que não está mais tendo efeito positivo na sua vida, tá? Então tem que passar por esse período de análise. E o que mais foi trazido à tona nesse eclipse, que também foi muito forte, foi o fato de que quando ele aconteceu em conexão com Mercúrio, que rege Virgem, né? E o Mercúrio ficou retrógrado no mesmo dia, ali na sequência, no dia seguinte. Então, gente, duplamente, triplamente, quadruplamente, a gente está sendo chamado para revisar, reorganizar a nossa vida, seja lá o que isso significa. Então, é o momento de mexer nas coisas do passado, organizar a papelada, organizar a cabeça, organizar os relacionamentos, a carreira, não sei. Mas tem muita coisa que está sendo chamada para ser analisada. É o momento agora, nesse exato momento que a gente muda a nossa vida e já está tudo fluindo e andando? Não, 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 não. Tá? É o momento de análise, revisão e reorganização. A gente vai estar em outro lugar energeticamente depois dessas análises, ali no dia, por volta do dia 4 de maio, como eu disse para vocês, tá? Porque nós temos milhões de coisas acontecendo de agora até fim de abril que vão dar um chacoalhão na nossa vida. Não precisa esperar nada extremamente dramático
mas espere assim uma reorganização da vida através de revisões e resgates para um alinhamento futuro, né, do que você quer viver esse ano de fato. Então, eclipse lunar em Virgem, um Mercúrio retrógrado, né? Nós estamos nessa influência. E um outro ponto muito importante para trazer aqui. Marte estava retrógrado e começou a andar para frente no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano, e agora continua aqui, né, no signo de Câncer, vai demorar ainda para ele sair. Mas o que que acontece? Por que que tem esse monte de Marte em Câncer, não sei o que que eu coloco aqui, né? Tudo isso daqui, ó, todo esse bololô, eu tô trazendo aqui nessa informação, tá? É o que? O Marte travou aqui em 19 graus em trígono, que é esse aspecto harmonioso com esse bololô, com esse motim que tá rolando aqui no céu. Então, existe um apoio de energia que agora anda para frente, porque Marte é energia, ação, e agora que ele está direto, ele está movimentando a nossa vida, para que a gente consiga fazer uma revisão produtiva e modificar padrões da nossa vida. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso que eu acho que é importante a gente entender? Vocês podem estar se sentindo meio burros, meio aéreos, meio travados, meio sei lá o quê, olhando para o teto, sentindo que tem que fazer mudanças, que não entende que mudanças que têm que ser feitas, se sentindo um pouco assim, pera, mas é isso ou é aquilo. Então, é o momento de pegar papel, papel, não é celular, é papel mesmo, papel e caneta, e fazer aquela lista assim, né? O que me faz bem, o que me faz mal, o que que eu quero continuar, o que que eu não quero, né, o que está funcionando, o que não está. Então, esse momento de hiperanálise da vida, de tudo que vocês estão sentindo, para que se siga por uma nova rota mais alinhada, tá? Porque realmente muita coisa está sendo revisada. Para os entendedores de astrologia, vocês vão pegar bastante informação refletindo sobre a casa de Virgem, porque é ali que algo vem à tona para ser olhado, purgado, né? O setor Câncer, que é onde Marte vem ativando há muito tempo, agora está sendo consertado de fato e indo em direção à finalização das obras que tiveram ali. E aí, o que, que vai acontecer é, quando Júpiter entrar nessa casa, é como se o trabalho já tivesse sido finalizado e está pronto para conclusão. Vou dar um exemplo para ficar prático, tá? É, de novo. Eu tenho câncer na casa 6 da saúde, da doença, dos hábitos, do trabalho, do cotidiano, dos pets. Eu tive problema com todas essas áreas. E a minha saúde não andou bem, assim, nada demais, mas não andou bem, assim, vários probleminhas e tal. E o Marte travando, retrógrado aqui, trouxe cada vez mais uma necessidade de olhar para isso, para todas essas coisas que me fazem bem, me fazem mal. Quando foi tão engraçado, quando eu estava na Índia e o Marte começou a andar para frente, ele travou e daí ele começou a andar para frente, foi exatamente a semana que eu fiz o meu Panchakarma, que é um processo bem purgativo, assim, bem eliminador. E eu fiquei muito bem depois. Parece que deu aquela sensação de tinha alguma coisa que precisava ser corrigida e quando ele parou e voltou para frente, parece que aquilo purgou e melhorou, né? Então, estou tentando aqui resolver cada vez mais, eu só penso nisso, eu só penso nos meus hábitos há meses, assim, né? Nessas questões de casa 6. E sinto que com a entrada de Júpiter aí em junho, para mim, vai aliviar muito, porque muitas das questões que eu estava de saúde já vem melhorando. Eu fiz 40 anos na pior saúde da minha vida. Vocês sabem que eu passei por um luto bem difícil em 2024, uma depressão, um sofrimento muito agudo, e isso detonou a minha saúde. Na verdade, 2022, 23 e 24, né? Isso assim acabou com a minha saúde. Mas agora, né, já estou me sentindo melhor e necessitando, né, desse resgate. Eu tenho uma amiga que tem câncer na casa 4. Coitada. Ela começou a construir a casa dela, tá? Então, Marte retrógrado, eu lembro que ela falou, ai, deu problema. Ela não sabia dessas coisas, né? Eu que ligo os pontos, né? Ela não entende nada de astrologia. Ela contou para mim, bem no período que ele estava retrógrado, uma coisa assim, ou foi quando ele ficou retrógrado, foi algo assim, ela comprou janela errada, foi alguma coisa assim. Daí teve que refazer um não sei o que lá. Enfim, aí eu estava falando para ela, tentando explicar, né, de uma forma não astrologada, de que
ela vai acabar morando lá quando Júpiter estiver na casa 4, ela já vai estar morando, né? Então já vai ter colocado os móveis e tudo, eu explicando para ela, ó, vai todo esse trabalho aí vai surtir efeito e você vai usufruir disso ali na frente. E calha perfeito para ela na questão da casa, porque ela tem câncer na casa 4. Então, saber aonde as coisas estão acontecendo vai ajudar demais a interpretação. E Marte, nesse momento, ele está fazendo um excelente aspecto para esse motim que está acontecendo no céu do final de Peixes para começo de Áries. Ele está dando uma sustentação para esse processo de revisão e análise que no final de 2025 traz muitos benefícios para a gente através de um grande trígono que vai se formar, e é muito complicado, depois a gente conversa sobre isso no final do ano, tá? Mas prestem atenção, porque o setor câncer e o setor peixes são setores que estão conversando muito bem no nosso mapa e se a gente fizer o nosso trabalho, lógico, né, vão dar resultados positivos ali no final do ano, mas já também através da entrada de Júpiter em Câncer. Por exemplo, se fosse o mapa de alguém aqui, seria esses trabalhos que estão sendo beneficiados, são os trabalhos sociais, né, porque a casa 3, a casa de comunicação, a casa 11, a casa dos grupos e do networking, então, conexões com pessoas, trocas, né, de grupos, são coisas positivas que estariam acontecendo para essa pessoa aqui nesse momento de vida. Legal. Então, tem todo esse tchananã acontecendo, Mercúrio, tal. É muita coisa, tá? Eu vou diluir também todos esses papos no próximo clima e no próximo clima, porque tem tanta coisa para falar que não vai dar, não vai dar. Eu estou tentando ir para o lado mais prático mesmo, tá? E é óbvio, gente, que eu não esqueci de Vênus, que está retrógrado, desde o dia 1º de março até o dia 12 de abril. Essa bonitinha aqui está andando para frente e para trás, para trás e para frente. E aí o que que acontece, né? Como a gente tem, ela saiu também o mesmo movimento de Mercúrio, de Áries para Peixes, né? E nesse movimento, tanto o Mercúrio quanto Vênus vão encontrar Netuno no meio do caminho e depois Saturno, tá? E Saturno e Netuno são os planetas que vão se encontrar em 2025 e são a grande temática do ano. Não vou conseguir chegar nisso, porque fica muita informação para ser absorvida. Essa temática central do ano, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Vamos focar no que isso significa para a nossa vida individual. Como Mercúrio está passando por Netuno e Vênus também, quando isso acontece, que é bem agora no eclipse de Áries, a sensação é a sensação de estar avoado, que já está tudo retrógrado, né? Então, junto com Netuno, que traz névoa, confusão, imaginação, criatividade, espiritualidade, a gente fica um pouco disperso, confuso. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Usa essa energia atual de, vamos dizer assim, dispersão e não capacidade tão lógica, né? Que eu digo assim, vamos fazer, vamos acontecer, é agora, vai dar certo. Não é o momento de realmente pôr tudo, né, ali para andar, como eu disse. É um momento de revisão e é um momento de conectar com a tua intuição e com o teu sentir para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, como que estão os setores da sua vida, tá? Porque é isso que Netuno traz, conexão com a imaginação, espiritualidade, criatividade, né, com esse lugar do inconsciente. Então tá muito aberto para isso e principalmente agora todo mundo mergulhando de volta para peixes, tá? Porque Mercúrio volta para peixes, Vênus volta para peixes em conexão com Netuno, que é peixes, né? Então, e o nó do norte, que é um ponto de destino, que é onde os eclipses acontecem, que também está em peixes. Então, apesar do eclipse estar em Áries, a força de peixes e a força de água de câncer para peixes está chamando que as respostas vêm através do intuitivo, através do fluir, do sentir, né? E não necessariamente da mente prática, lógica e objetiva de fazer acontecer. Mesmo o eclipse em Virgem, quando ele acontece, né, com Saturno, ele chama para a gente ver o que não está funcionando, para analisar, mas a gente ainda não põe tudo em ordem e resolve agora. A gente vai né, olhando objetivamente, mas também intuindo e sentindo, para ali no meio de abril começar a resolver as coisas que eu já vou mostrar para vocês quando isso acontece. Então, o sentimento de estar meio confuso, meio disperso, meio lelé, tá normal, tá bom? Depois disso, né, ao mesmo tempo, na verdade é tudo junto, mas existe, né, uma sequência assim de conexão.
Ao longo da semana, depois do eclipse, ali comecinho de abril, é quando os planetas daí começam a conectar mais fortemente com Saturno. Aqui, ó, Vênus conecta com Saturno, né, no dia 7. Cadê o outro, gente? O Mercúrio. Ah, o Mercúrio eu não coloquei, porque o Mercúrio é muito aspecto, fica muita coisa. Então, a conexão com Saturno fala, tá, eu tenho que pôr na imaginação, mas também de alguma forma eu preciso ter crivo, eu preciso ter conexão com a realidade, tá? Mas vamos continuar nessa coisa do sentir. E voltando ao ponto da Vênus, especificamente, retrógrada, de 1º de março a 12 de abril, os relacionamentos, o afeto, o valor próprio, a beleza, a estética, né, o afetivo está todo em revisão. Então, é o momento onde pessoas do passado voltam, é o momento onde aquele sentimento esquecido volta, onde existe uma necessidade para algumas pessoas de resgate do feminino, resgate do alto valor, resgate de relacionamentos do passado, pessoas que estão se relacionando podem terminar e depois voltar, isso é muito comum. Volta aquela pessoa do passado para você se resolver e cada um seguir o seu caminho. Então, não fechem portas para as coisas do passado que estão voltando, porque elas precisam ser olhadas, ressignificadas para a gente poder seguir, tá? Então, não, isso é realmente um momento importante. O que é ruim nesse momento? Relacionamentos confusos, relacionamentos platônicos demais, relacionamentos que acontecem só na sua cabeça, Gente, o que eu conheço de gente que está em relacionamento esquisito, complicado? Ai, que preguiça, não pode, não dá, não dá. Fica um tempinho, mas tem que. Gente, não dá. Ficar resgatando gente que não quer nada a ver com você. Que daí é a questão da Vênus valor próprio e o outro te dando o chute e você ficando ali, não, mas é minha alma gêmea, uma hora a pessoa vai melhorar. Isso daqui poderia ser bem isso, tá? E vai ser bem aquela pílula amarga para algumas pessoas, tá? Então, algumas pessoas vão viver esse tipo de temática por causa de Vênus em Peixes, com Netuno e com Saturno. Isso cria, principalmente para as pessoas que já têm esse tipo de conexão no mapa natal, cria situações que vêm só para mostrar para você o teu valor próprio. Sabe aquela coisa de relacionamento onde a pessoa é maltratada, mas ela fica ali se sacrificando, achando que não, eu tenho que fazer isso porque é meu karma de vida passada, e sei lá que história que a pessoa conta para si, só para justificar uma autoestima baixa, um senso de rejeição que fica voltando, né? Então, para isso que a gente tem terapia, todo mundo tem probleminha, tá? Também tem meus problemas, você tem os seus problemas, mas a gente precisa da terapia para ajudar a gente a transpor essas dificuldades que ficam trazendo só dor, porque isso daqui pode ser uma configuração de amores que doem, né? Não é legal. E pode ser uma configuração que traz para algumas pessoas um amor super romântico que vai se concretizar no futuro próximo, tá? Cada pessoa vai viver. E tem gente que não vai viver nada de afeto, porque não é o foco da pessoa no momento, vai viver isso em relação ao amor próprio, aos valores, a como ela usa o dinheiro, os bens, o prazer, enfim, cada um vai usar essa energia de Vênus retrógrado de uma forma. Tem gente que vai querer resgatar a beleza, resgatar a conexão com o corpo físico ali, né? Aquela coisa do feminino para algumas mulheres, e também para alguns homens, né? No sentido do valor próprio, né? Então, tem para todo gosto, tem para tudo, mas contanto que esteja conectado a saudável, coisas saudáveis, né? Nada de sofrimento, coisas tóxicas. Você não precisa ficar sofrendo num relacionamento por anos e anos e anos que vai dar certo lá na frente, pelo amor de Deus, tá? Por favor, observa isso, assim, olha isso com carinho e leva isso para terapia. Conheço vários casos desses, tá? Então, tá um céu para todo tipo de coisa. Legal. E tem o eclipse, né? Se não fosse tudo isso, ainda tem o eclipse. Deixa eu só ver uma coisa. E tem o Netuno em Ares. Deixa eu só ver aqui, gente. Bom, essa galera aqui eu já falei. Então, só para resumir, Mercúrio retrógrado, problemas de comunicação. Hoje o aeroporto, o Heathrow, lá de Londres, né, cancelou todos os voos. Gente, vocês lembram que eu falei que eu estava com medo de acontecer alguma coisa no meu voo? Não aconteceu absolutamente nada. Uma pessoa passou mal no voo. Eu sei porque eu estava dormindo e eu escutei: tem algum médico no voo? Eu falei: pronto, lá vou eu pousar em Fiji porque alguém passou mal, né? Esse é o meu Mercúrio retrógrado. Mas não, eu nem sei. A pessoa acho que passou mal, mas não foi nada grave.
mas alguém passou mal. Sei que a pessoa, daí a gente, quando pousou, a pessoa precisou ser tirada do avião, tudo, mas tava bem, tava viva, assim, sabe? Não foi nada dramático. Falei, pronto, né? Mas pensa que eu estava vindo de Heathrow, eu vim por Londres, né? Imagina se fosse eu lá agora. Ai, meu pai do céu. Que hoje travou todos os voos lá. Imagina que enrosco que vai ser aquilo. Então, Mercúrio é isso, né? Caos de comunicação, informações todas erradas, truncadas, né? Então, isso daí. Vênus é o resgate do afeto, da autoestima, etc. Então, esses dois andando para trás estão deixando tudo ainda muito em revisão. Não vamos esquecer isso, isso é bem importante. E esse monte de aspecto que eu mostro aqui para vocês é o que liga as narrativas que eu vou criando aqui, mas eu coloco algumas coisas que são bem importantes, tá? Assim, Vênus conectar com o nó do norte, com Netuno e Saturno, foi o que eu expliquei, e o nó do norte é um ponto muito de destino, tá? Então, por isso que tem muitas dessas informações de coisas predestinadas. O que é importante dizer, no dia 7 de abril, Mercúrio já anda para frente, e no dia 12 de abril, que é o dia da lua cheia, eu volto antes disso, também Vênus começa a andar para frente. E é a partir dali que a gente vê as coisas todas que a gente está analisando começarem a andar para frente. E quando eu digo aqui que tem essa hiperatividade no céu, é uma coisa muito curiosa do começo de 2025. O fato desses planetas todos estarem aqui, um andando para frente, outro andando para trás, e um está encontrando com o outro, isso está criando como se fossem muitas sinapses, porque os planetas ficam um bate em um, trígono, conjunção, não sei o quê. Então, quando eu entro lá na minha. Eu tenho um software, né, que daí você vê quantos aspectos tem durante o dia. Então, em média, normalmente a gente tem três aspectos importantes, um aspecto importante, no máximo cinco aspectos importantes num dia. Nesse período que eu coloquei de hiperatividade, a partir do dia 22 até ali o fim de maio, tem 10, 15 aspectos durante o dia, tá? Então, isso para mim é como se fosse assim, um cérebro que está iluminando vários setores, sabe? Fica aquela coisa assim, super irrigada, vamos dizer, né? Então, a nossa vida vai refletir isso, assim, sabe? Num dia você pega uma informação que já acontece não sei o que você já revisa não sei o que lá, que outra pessoa que te ligou, que vai para frente, que vai para trás. Então, vai ter essa sensação de muita atividade de comunicação, de vida, de tudo que vocês podem imaginar, tá? Então, vai ser. E tá começando agora. O eclipse foi o primeiro evento, e agora no dia 22 a coisa começa a hiperaquecer, e abril, gente, é hiperaquecido, tá? Então, é isso daí que é importante dizer. Plutão tá muito bem colocado, tá conversando muito bem com todo mundo aqui. O Marte tá hiper maravilhoso com a galera aqui. Então, assim, se a gente tivesse vivendo esse aglomerado aqui e um Marte bem desafiador, a gente já está sofrendo muito, mas não é o caso. O Marte dá um super suporte, apesar da conexão com Quirón, ele está dando um super suporte para a gente fazer essas revisões emocionais, sutis na nossa vida. E o Urano também está super bem conectado. Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque a partir do momento em que Marte chegar aqui no finalzinho de Câncer, ele vai começar a conectar com Plutão, e essa energia a gente viveu muito forte ali entre outubro, novembro, dezembro e janeiro, dos conflitos de poder. Vocês veem que eu nem abri a portinha do coletivo aqui, que eu nem quero falar sobre isso. Tem tanta coisa para falar no nível pessoal que o coletivo a gente deixa para depois. Então, tem que aproveitar, apesar que tem a hiperatividade e tudo, mas o céu tá até que bastante harmonioso quando comparado ao que poderia ser, tá? Aí, amados, é isso. Então, o eclipse em si, muito importante agora, né? Acontece a 9 graus de Áries. Nós tivemos as retrogradações de Mercúrio e Vênus de Áries para Peixes, a gente está vendo esse movimento, e é aqui que é o grande ponto do ano, porque a gente tem o eclipse às 7h57 da manhã, o Netuno tá aqui, ó, a 29h58 de Peixes e entra em Áries no dia seguinte. Então, a gente teve a entrada de Vênus em Áries, que retrogradou, agora está voltando para Peixes. Daí o Sol entra em Áries, agora no dia 20, e temos a Lua nova em Áries, que vai ser um eclipse solar, que é o último eclipse solar em Áries, dessa leva que teve. E aí, a galera toda tá voltando para Peixes, né?
O que que é importante vocês entenderem? Aí é essencial, né? Ver aonde vocês têm 9 graus de Áries, porque foi onde Vênus e Mercúrio retrogradaram. Esse finzinho de Peixes, começo de Áries, está nos fazendo uma despedida dos grandes movimentações que nós tivemos em Peixes recentemente. Nós tivemos Netuno por 12 anos, nós tivemos o Júpiter em 2022, nós tivemos Saturno desde 2023. Agora todo mundo está entrando em Áries e Netuno é o grande dos planetas, é o primeiro grande planeta que está agora se movimentando para Áries. E coletivamente, gente, isso é extremamente importante. A gente vai falar bastante sobre isso durante o ano, porque quando Saturno chegar em Áries, os dois vão se encontrar, isso segue até 2026. É um reset em termos geopolíticos de muitas maneiras. O que eu posso comentar por enquanto, que vale a pena para não ficar muito cansativo aqui, é o seguinte, né? Nós viemos, vai, de 2012 para cá com Netuno em Peixes, nós tivemos uma abertura de espiritualidade muito grande, nós tivemos uma conexão com o transcendental, com o coletivo muito forte. Nossa, o que eu conheço de pessoas assim que eu lembro assim, antes de 2012, gente, espiritualidade não era nada perto do que está hoje. E Netuno, no próprio signo, né, de Peixes, é, meio que abriu as comportas mesmo, assim, sabe? Da represa, assim, aquele monte de água mesmo, no sentir, no intuir. Nossa, não existia isso, né? Assim, quando a gente pensa em ayahuasca, a gente pensa, o pessoal se fala hoje tanto em astrologia, constelação familiar, espiritualidade é muito forte, né? É absurdo, assim. Então, o Netuno realmente expandiu isso. Só que o Netuno também veio com o seu lado negativo, porque sempre tem os dois, né? O Netuno trouxe muito forte também a conexão com drogas, a gente viu, assim, a quantidade de pessoas em dependência de drogas por aí tá assim absurda, né? Dependência de narcóticos, enfim, isso daí também é uma questão bastante de peixes, porque peixes tem uma tendência a querer fugir quando ele está usando o lado mais sombra dele, né? Então muitas pessoas acabam desenvolvendo na própria espiritualidade, conheço muitas pessoas que usam a espiritualidade como uma fuga mesmo. E enfim, então o Netuno ele exacerbou. Sempre quando entra alguma coisa num signo, né, ele vai exacerbar, ele vai usar todos os lados, né, da faceta. Também, assim, o excesso de até de fake news, sabe, essa coisa meio, a gente não sabe muito bem o que é a realidade. Isso também faz parte do Netuno em Peixes, porque o que é verdade, o que não é. A verdade hoje ela é muito relativa, né? Tudo é subjetivo, né? Parece que a gente perdeu um pouco a noção do, pera, mas isso é um fato, isso é uma evidência. Não, tudo é subjetivo e relativo hoje na nossa sensação. Então, muitas conspirações, muitas teorias, tudo é uma grande imaginação, assim, né? Aí o que que acontece também, inteligência artificial, tudo isso também, de certa forma, não pelo lado aquariano da inteligência, mas assim, pelo lado criativo da coisa, né? De uau, né? Todo um mundo que se abre. Agora, o Netuno vai entrar em Áries e ele vai conectar com a energia desse arquétipo. E o Saturno vai entrar em Áries, também chamando para ser vivido esse arquétipo. E a gente já está vendo o cheirinho disso, assim, né, surgindo cada vez mais forte, que é o quê? Áries é o signo do guerreiro, da guerra, ele é bélico, ele é a individualidade, é o foco no eu, né, do indivíduo. Então, essas temáticas arianas de assertividade, independência, autonomia, armas, guerra, né, tudo que é força do indivíduo vai aparecer, inevitavelmente, nos próximos 12 anos, com a entrada de Netuno aí, e Saturno vai trazer aí, por 2 anos e meio, essas temáticas também bem fortes, tá? A gente comenta aqui, eu vou comentar com vocês nos próximos sobre a conjunção Saturno-Netuno em Áries, com mais calma, porque senão é muita informação para absorver, mas nós teremos um ano bem interessante. Isso vai pegar bem forte entre não, maio, junho, julho, vamos colocar assim, que é quando eles vão estar juntos ali no começo de Ares, e o segundo encontro, daí todo mundo volta para Peixes, e aí o segundo encontro deles é em fevereiro de 2026, mas isso segue assim o ano de 26 inteirinho como um marcador aí da virada dos tempos, né? Netuno vai entrar em Ares, Saturno vai entrar em Ares, Urano vai começar a entrar em Gêmeos também em 2025.
Então, nós, a partir de 2026, todo mundo já mudou de signo, né? Plutão, Netuno, Urano, Saturno. Isso é bem relevante. A gente vai estar em outro lugar em 2026. E 2025 é esse ano de transição. E por isso que é tão importante a gente entender essa conexão de peixes, que também é o último signo do zodíaco, tá? Que fala de uma finalização, vindo agora para esse novo começo da sociedade, né? Seja lá o que vai ser, a partir de tudo entrando nesse 0 graus de Ares. Então, não é um ano basiquinho, onde nada vai acontecer. Ao contrário, gente. E nós vamos ter diversos blocos, né? Tem esse primeiro bloco, que é esse bololô aqui que está acontecendo, e nós vamos ter ali no segundo bloco do ano, em junho, também tem uma outra energia completamente diferente acontecendo. No final do ano tem um grande trígono de água bem interessante também. Então, aos pouquinhos a gente vai abrindo, vai valer por 10 esse ano, tá? E aí, o que que é importante? 9 graus de Áries, né? Observa que setor que você tem, que tem o signo de Áries, porque esse setor, principalmente nos próximos 2 anos e meio, através da entrada de Saturno, vai ficar muito ativado, né? E já vinha sendo ativado do ano passado por causa dos eclipses. Então, vai lá para essa pessoa, por exemplo, aqui seria a casa 12, né? Temáticas de introspecção, recolhimento, isolamento, questões de saúde mental poderiam estar surgindo para ser olhadas, né? Se você tem Áries na casa 12 e esse eclipse vai cair na sua casa 12, chegou a hora de descansar um pouquinho, parar, diminuir a agenda aí nos próximos 15 dias para não ficar doente, né? Para não ter que ficar de repouso, de cama, nada grave, mas é comum. Pessoas que não param nunca, quando tem qualquer coisa na casa 12, elas ficam doentes, porque tem gente que só para quando fica doente. Tem gente que não sabe descansar, só descansa quando adoece. Eu conheço um monte, é muito engraçado. E as pessoas, normalmente essas pessoas não percebem isso, tá? Que elas nunca param, elas só param quando ficam doentes. Então, observa, né, se você se permite descansar, tá, gente? Então, vai lá, esse eclipse vai ser super importante, diferente do eclipse de Virgem, esse eclipse vai acontecer com o nó do norte, né, nesse grande acúmulo de gente aqui, que significa o quê? Esse setor de Áries está abrindo, está aumentando, né? Ele já, isso os eclipses já vinha do ano passado, tá? Mas quando Saturno agora e Netuno estão entrando em Áries, esse é o setor que está, ó, com as sinapses assim, sendo abertas para as temáticas dos próximos 2 anos e meio. Quando eu penso no meu mapa, isso está tão escarrado, tão óbvio, gente, que é chocante, sabe? A astrologia ela não deixa de me impressionar todos os dias, é absurdo assim. Amados, é isso. Eu tenho só mais um último mapa para mostrar para vocês, mas é só para vocês visualizarem, tá? Eu puxei aquele 4 de abril, porque, ó, eu falei aqui, né, que 4 de abril, 2 de abril, 4 de abril, 6 de abril, 7 de abril, tem essa hiperatividade que começa em dia 22 e pega todo um gás aqui na primeira semana de abril. A primeira semana de abril, depois desse eclipse, né, que o eclipse acho que é num sábado, aquela semana ali vai ser, ó, muito assim, um tornadinho de movimentos e sinapses, né? Então, olha aqui, ó, por que que eu quis trazer, né? Começa aqui, ó, a Vênus já vai ter encontrado Saturno, ó, 24, 25, 26, 27, todo mundo nesse finalzinho de peixes aqui, resgatando, né, um setor da nossa vida aqui, que ainda vai ser muito vivido em 2025, esse setor, tá? E, e esvaziado aqui já o começo de Áries, né? O Netuno está em Áries, o Sol já foi embora, então é impressionante como tá todo mundo nesse lugar e o Marte está a 25 graus, formando um trígono muito lindo de possibilidades de conexão da casa de Câncer com a casa de Peixes de vocês. Então, para quem manja de astrologia, consegue interpretar o próprio mapa, dá para fazer muitos raciocínios disso. O coisa que eu queria também trazer é o seguinte, né? O céu tá assim super bem, né? De movimento que pode, na verdade, estar trazendo muita mudança nas nossas vidas, assim, muitas coisas acontecendo. Só que o que que eu quero mostrar para vocês? Começa a oposição de Marte e Plutão já em abril de novo e vai ficar exata no dia 26 de abril, que é um dia depois do meu aniversário. Vou fazer aniversário com essa oposição e que vai ser uma oposição de tensão que a gente vai viver cada vez mais forte ali pro finalzinho de abril, tá? A partir do dia 15, isso a gente começa a pegar mais. A gente vai conversando na lua cheia, a gente explora isso com mais calma, tá? Mas era só para já mostrar para vocês que
A molezinha daqui, ó, já começa a passar porque o Marte já começa a encontrar Plutão. Mas ainda dá tempo. Nesse comecinho de abril isso não vai estar sendo sentido, a gente vai estar sentindo muito mais isso daqui, ó, tá? Que é uma belezinha de aspecto, tá? Amados, é isso. Espero que tenham matado a saudade, porque eu estava morrendo de saudade de vocês também. Temos um ano todo aí pela frente. Vou fazer 41 anos em breve. Estou entrando no meu inferno astral, né? Vamos ver se vai ser inferno esse ano ou não, porque cada ano é de. Ai, bateu um passarinho na minha janela. Mas ele tá bem, foi embora. Tem adesivinho, mas eles continuam batendo. O que que eu sinto sobre inferno astral, né? A minha sensação. Tem ano que é inferno mesmo, tem ano que não. A minha sensação é, quando eu sinto que é inferno, fala muito que o ano vai ser meio difícil. Assim, essa é a minha percepção da minha vida, tá? Não é uma regra, não. Agora, quando a véspera do aniversário é mais tranquila, eu sinto que o ano que está seguindo ele vai ser mais tranquilo, tá? Então, rezem que esse não seja inferno astral, que esse seja, né, uma tranquilidade astral que eu tô precisando, né? Pelo amor de Deus. Amados, é isso. Deixem as suas histórias para mim, me contem tudo e a gente se vê no próximo Clima Astrológico. Até lá.